A minha saudação de paz, em nome de Jesus. Meu desejo, minha oração, que Ele nos instrua, não eu. É Jesus que está aqui conosco, a presença dEle, o desejo dEle de nos equipar em todos os sentidos. Quero saudar quem nos acompanha aqui também no Face. Ele me falou que já temos uma média de 300 a 400 visualizações, já chegamos a 1000. É um outro rebanho virtual, né? Então vai um abraço para vocês que nos acompanham também no culto online lá. Deus te abençoe. Enfim, a todos nós que estamos aqui olhando para Jesus. A gente está olhando para a luta do outro aí, mas a gente está olhando é para Jesus. Ele é o centro da nossa atenção. Ao iniciar essa série, Gestão de Vida, estamos começando hoje. Semana passada concluímos sobre a seleção das disciplinas. Tomara que vocês tenham participado. Então a gente está começando a falar hoje sobre um novo tema. E gestão, que tem a ver com administração, né? Sinônimo de administração. Quando nós não administramos, quando nós não cuidamos bem da nossa vida, em qualquer área, infelizmente, nós atrapalhamos não só a nós, mas as pessoas em nossa volta. Quando a gente não cuida bem das finanças, quando nós não damos importância para a saúde, sabe aquele exame de sangue que precisa fazer de vez em quando, o médico pede? Quando a nossa vida cristã está meia boca, quando nós não somos um empregado, um funcionário que é meia boca também, não nos desenvolvemos, nós vamos influenciando negativamente as pessoas que estão em nossa volta. Quando temos falhas de caráter, prejudicamos não só a nós, aos outros também. Então, essa questão de gestão, de administração, cuidar da nossa vida, vai nos ajudar em várias áreas. Separamos só 4. E vamos começar com a provisão. Provisão, você sabe que é a mesma coisa que falar aquele que nos sustenta. Quem é que nos sustenta? A provisão tem a ver com o sustento da nossa vida. Eu coloquei essa frase aqui, porque desde pequeninos, nós somos instruídos, somos orientados a correr atrás do pão, a trabalhar. Nós somos ditados que falam para nós, né? Meu pai falava muito isso quando eu era pequeno, criança, né? Eu não cresci tanto, mas quando eu era criança, a vida é difícil. Se a gente não correr atrás, dinheiro não cai do céu. Você já ouviu isso? Se a gente não correr atrás, dinheiro não cai do céu. Outros falam, eu tenho que me garantir. Certamente você já ouviu afirmações assim. Essa é uma fala. Eu quero, eu posso, eu consigo. Você já viu alguém falar assim? Quando eu quero, eu vou atrás, eu consigo. Comigo é assim. Esse é um extremo, não é? É um extremo de supervalorização da capacidade. Um outro extremo também é quando a pessoa está sempre insatisfeita, sempre reclama, sempre está faltando alguma coisa, não para, raramente agradece a Deus por aquilo que já conquistou, por aquilo que conseguiu. E nós vamos falar do ponto de vista cristão, do ponto de vista do Antigo e do Novo Testamento, que o nosso provedor, o nosso sustentador, aquele que diariamente nos dá o pão de cada dia, é o nosso Deus. Para a gente ter tomado o café da manhã hoje, almoçado, você tomou café à tarde, tem um ciclo, toda uma movimentação de milagres para que esse pão chegue à nossa mesa, para que o leite chegue à nossa mesa, para que o grão, é todo um milagre de plantar sementes no solo e aquela semente num processo da natureza germinar, crescer e vir a ser colhido e chegar à nossa mesa. Às vezes me bate uma ideia assim na cabeça, a população crescendo cada vez mais e a população rural diminuindo, né?
E ainda assim, vamos ao supermercado, sempre tem lá com fartura arroz, feijão e outros cereais. Então, é incrível isso, né? Esse poder da multiplicação do grão. É impressionante isso. E nós vamos falar sobre dois aspectos da nossa provisão, duas realidades. A primeira, que Deus é o nosso sustentador, e entra também a realidade humana. Então vamos refletir agora à noite sobre essas duas realidades, a divina e a humana. Do ponto de vista da divina, Deus é a fonte de toda a nossa provisão, ou do nosso sustento. Olha esse versículo aqui, que testemunha isso. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Observe que torna-se um testemunho de Deus, o quê? A bondade dele, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva no céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento, provisão, com fartura e um coração cheio de alegria. Tem cereais em sua casa? Tem comida em sua casa? É Deus que deu para você. Tem até para amanhã, ou para a semana, ou para o mês, não é verdade? Já está aqui no Novo Testamento, essa verdade aqui. A doutrina da providência, a doutrina de que Deus nos sustenta, é tão bela, é tão maravilhosa, que tem a ver com a graça comum. O que é a graça comum? É que Deus favorece a todos com o sol, com a chuva. Deus abençoa a fazenda do ímpio, da pessoa que até é egoísta, ou perversa, ou só pensa nela, como a fazenda daquele lavrador generoso, humilde, que está batalhando ali. Deus abençoa, manda o sol, a chuva, a saúde, seja para o pai de santo, seja para o pastor. Deus abençoa, sustenta a saúde do muçulmano, do budista, do espírita. Não importa a religião, há uma graça, um favor de Deus no planeta que abençoa todos os seres humanos. Então nós somos ricamente, Jesus falou que, né, Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. É esse Deus gracioso que faz isso. E a oração do Pai Nosso lembra-nos não só do Pai Nosso que está no céu, mas o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é errado pedir o sustento material. Está na própria oração do Pai Nosso. Eu peguei um slide que o pastor Paulo pregou a semana passada. Vale a pena ver de novo. Ele me mandou os slides da pregação, então eu peguei esse aqui, que tem muito a ver, porque essa mensagem da provisão, né? Enquanto a gente descansa e você confia em Deus, Ele te favorece também, não é só enquanto você trabalha. O Salmo 127 fala que Deus dá ao justo enquanto ele dorme. Tem muita gente que perde hora de sono só trabalhando. Se você confia, descansa, faz o seu trabalho, você dorme e Deus te abençoa. Mas esse texto aqui fala, Deus é destacado como a fonte e garantidor de sustento. Ele forneceu o maná. Quem já leu a Bíblia, né? Você é enriquecido com a leitura da Bíblia, que você vai entender isso aqui. Um alimento para Israel durante a peregrinação pelo deserto, em João 6,31. Jesus usa aquele episódio do Antigo Testamento, que Deus providenciou o maná, porque no deserto não tinha horta, não tinha chuva, não tinha como plantar. Então, 40 anos no deserto, e Deus supriu com um alimento, um maná, um tipo de um carboidrato que tinha lá, que era suficiente para sustentar o povo naqueles 40, e tinha que pegar só a parte de cada dia. Confiar que Deus ia dar todo dia. E eles cresceram na fé, se alimentando. Alguns não, alguns duvidavam, queria levar dois tantos para casa e cheirava mal, tinha que ser uma porção certinha. Aquele sinal foi dado para provar a obediência pactual dos crentes. Agora,
Parece tão óbvio, parece tão básico falar assim, Deus cuida de mim. É até uma música que a gente tem, não é? Deus me sustenta, é dele que vem o meu sustento. Mas lá no íntimo, lá no coração, será? Será que o que eu estou falando aqui são apenas palavras que talvez você concorda, você acha legal? Mas lá na hora do vamos ver, será que nós realmente confiamos que a fonte de onde vem o nosso sustento é Deus mesmo? Deus prometeu sustentar, cuidar das nossas necessidades. Isso está em Mateus capítulo 6. Se buscarmos, não é isso que Jesus falou? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele vai acrescentar cada uma das vossas necessidades. Não é palavra minha, é do Deus da palavra. Ele prometeu suprir nossas necessidades, não nossos caprichos, não nossos desejos. Mas a gente não pode confundir. Desejo é a pessoa querer comer filé mignon todo dia, churrasco todo dia. Esqueci o nome de um peixe aqui que veio à minha memória, que é caro. Salmão. Sei lá, comida chique todo dia. Você quer trocar de carro todo ano. Você quer todas as férias fazer uma viagem internacional. Tem certos desejos megalomaníacos nossos. Se Deus te favorece, amém. Mas saiba que Ele não prometeu. Nós somos seres insaciáveis. Nós estamos sempre atrás de alguma coisa, atrás de outra. Ele prometeu cuidar das nossas necessidades. E Jesus nos convida a observar os passarinhos, as plantas, os lírios do campo. Os passarinhos não plantam. Todos os dias eles... Você nunca viu um pardal deprimido cantando assim, triste? Realmente, ou bem te vi, não é? Realmente ele canta feliz. E todo dia ele está ali, Deus suprindo as suas necessidades. Ele sabe, ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Até comentei com os irmãos de manhã que no meu caso, daqui a pouco até eu vou saber contar os fios de cabelo da minha cabeça. Estou perdendo uma dúzia por semana. Mas Ele prometeu cuidar de nós. Sabe? Se nós reconhecemos que Deus é soberano, que Ele é o dono, que Ele tem domínio, cada decisão da nossa vida, inclusive financeira, deixa de ser meramente uma decisão administrativa, financeira, transforma-se numa decisão espiritual. O jeito como nós administramos o dinheiro. A pergunta não é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Não é essa a pergunta. A pergunta é, Senhor, o que tu queres que eu faça com o seu dinheiro? Não muda de perspectiva? Muda ou não muda? Isso muda demais, porque trata-se de uma decisão espiritual. E Deus não só nos socorre, nos sustenta na questão material, Ele é uma fonte inesgotável de paciência, Ele provisiona para nós amor, esperança, perdão, fé. Ele nos conforta na dor. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos conforta em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 1, 4. Ele nos protege no perigo. Já andou numa rua escura e lembrou do Salmo 121? Eu elevo os olhos para o céu, de onde me virá o socorro? Em seguida vem a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez, não só os montes, os céus e a terra.
É importante a gente lembrar disso. Esse primeiro ponto, Deus é a fonte. E segundo, Deus é o dono. Olha esse versículo aqui. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. As nações, o Brasil, América Central, África, China, Estados Unidos, o mundo e os que nele vivem. É importante a gente lembrar disso. Minha é a prata, meu é o ouro, minha é a bolsa de valores, minha é a economia. Está escrito, ele é o dono, o Senhor é o proprietário. Não somos donos de coisa alguma. Um escritor muito famoso, que abençoou muita gente, A.W. Tozer, ele tinha 5 votos para ter poder espiritual. Um deles era: não seja dono de coisa alguma. Você é meramente um gestor. Gestão. Ele empresta para nós administrarmos, como na parábola dos talentos, que ele confia 5 para um, 3 para outro, 1 para outro, para cuidar dos interesses do seu Senhor. Então é nossa responsabilidade. Na questão de gestão, um dia vamos prestar contas se nós administramos bem. Quando foi construído o templo em que Salomão construiu, o rei Davi, depois que ajuntou toda a arrecadação, toda a oferta para construir aquele templo, ele orou e disse na sua oração, em 1 Crônicas, capítulo 29, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e honra vem de ti, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Com a bênção de Deus vamos construir esse prédio, mas não somos nós que vamos construir com o nosso dinheiro. Nós vamos construir com aquilo que é dele, que ele nos dá para confiar e para devolver para ele em gratidão, não nossa capacidade. E até esse dia eu mencionou o preço aqui, é pela fé mesmo. É pela fé. Talvez no futuro, a futura geração vai falar, pela fé, aquele povo que viveu no ano 2018, 2020 e 30, construiu esse prédio pela fé no país em crise. Porque não há crise no céu. Não há desespero de anjo correndo de um lado para o outro. O que está com... Não, no céu ele reina soberanamente. Por isso está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele governa entre as nações e Deus não deixou de ser Deus e jamais deixará. Importante a gente lembrar disso. A igreja de Jesus, eu edificarei a minha igreja. É dele. Até tem igrejas com nome de homens, não é? As franquias, igrejas prestadoras de serviço, de milagres. São iniciativas que até assemelham-se a iniciativas de projetos humanos, mas há uma igreja verdadeira, não poluída. O cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. Nós usamos o nome Batista por uma questão de identificação, de identidade, de doutrinas que nós defendemos, mas nós cremos que o dono da nossa igreja é Jesus Cristo. Não estou me referindo só a Batista, há outras placas de igrejas que também são sérias, amam o Senhor Jesus, ensinam que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que devemos ter um coração transformado, que é necessário nascer de novo, arrepender dos pecados, renunciar o ego, a velha vida e andar em novidade de vida. Há outras igrejas que ensinam isso e há um conjunto de igrejas, infelizmente, que misturam fé com obras e uma série de outros ensinos que não combinam com as Escrituras. Você não é seu. 1 Pedro fala que nós somos propriedade particular. Ele nos comprou com o próprio sangue, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9.
tem uma expressão interessante na Bíblia que eu queria destacar agora de manhã, porque tem a ver com provisão. É um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes, né, no Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, o Senhor é meu pastor. Se eu usasse o Salmo 23 aqui, combinaria ou não combinaria? O Senhor é o meu provedor, meu pastor. De nada terei falta. Não tem a ver com provisão? Essa expressão Jeová Jirê, ou Jeová Jiré, ela surgiu quando Deus pediu para o vovô, nem era avô, não, o pai Abraão, já tinha 100 anos de idade, para sacrificar o seu filho Isaac, bem garotinho, num monte chamado Moriá, e ele levou o menino com a lenha nas costas, o pai com um tipo de faca chamado cutelo, uma faca, o fogo, e enquanto andavam subindo a montanha, o Isaac, que estava acostumado a ver o pai sacrificar o cordeiro, fala assim: pai, tem aqui o cutelo, a lenha, o fogo, cadê o cordeiro? O que Abraão falou? O Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho. E lembra que Deus pediu algo para Abraão? Era um pai, quando tem bebê já velho, já viu um pai de 40 anos, 50 anos que tem um bebê? É Abraão, velhinho, aquele xodó com Isaac, Deus queria aquele, que era tão especial. Às vezes Deus coloca testes em nossa vida, de algo que a gente se apega tanto. Às vezes nós até idolatramos. Temos aquele ciúme doentio, aquele apego excessivo a um objeto, a uma pessoa. E às vezes Deus tira de nós, para o nosso bem. Ele nunca tira de nós algo que é para o nosso mal. E se Ele tira algo de nós, é porque Ele tem algo melhor. Mas usando o exemplo de Abraão, aquilo que Abraão foi poupado de fazer, porque na hora que ele ia sacrificar o filho, apareceu um cordeiro, e ele sacrificou o cordeiro no lugar do filho, sinalizando que um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que Abraão não fez, Deus fez, que foi entregar o filho para receber um castigo, para ser imolado no nosso lugar. O Cordeiro de Deus é a provisão da nossa salvação. O Senhor proverá. Essa frase ficou bem conhecida. Também conhecido como Yahvé Jirê, ou Senhor Jirê, Abraão chamou de o Senhor proverá, o lugar onde Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado em lugar de seu filho Isaac. Jesus disse que ele era o pão da vida, e quem fosse a ele acharia provisão. Ele provê vida eterna para nós. Uma vida que não tem, é eterna, custou caro para Deus. É de graça para nós. Mas Ele não poupou o Filho dele. É bem chave, é bem fundamental na Bíblia. Quem crê no Filho tem no presente a vida eterna. Não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Por isso que a gente é grato a Deus, que Ele provê não só o pão de cada dia, Ele provê vida e vida eterna para todos nós. Eu quero convidar você, mas antes de ler essa passagem, eu queria fazer um parênteses aqui sobre a fé que Abraão teve. Você sabia que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele creu, ele depositou a sua confiança em Deus. Está escrito em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele saiu da sua terra. Imagine um homem com a sua família, a esposa, um sobrinho chamado Ló, servos dele. Deus falou: sai e vai, sai e vai, sai, deixa a sua parentela, seus deuses. Eu vou te sustentar. Eu vou prover. Eu vou cuidar de você.
pela fé, foi chamado e ele obedeceu. Quando a gente crê em Jesus, de uma certa maneira acontece isso. Você abandona superstições, deuses dos seus pais, talvez numa religião. Deus convida você a entregar a vida para Cristo e depender dele na sua caminhada na terra. O justo viverá pela fé. A fé é o acesso, a certeza, o elo da nossa dependência em Deus. O justo é aquele que é justificado pela fé, é acreditado na conta dele a justiça de Cristo, por isso fala justo, ele foi perdoado. Ele não viverá pelo dinheiro, não viverá pela sua capacidade de adquirir dinheiro, nem pelo pedigree, nem por ter network, segurança material, formação acadêmica. O justo viverá pela fé. Infelizmente, o nosso mundo nos cega e nos ensina a viver pela imagem. Se eu tenho uma dispensa cheia, se eu tenho meu emprego garantido, se eu pago o convênio médico. O mundo aguça nossos olhos, nosso tato, paladar, audição, gustação, para a gente viver pela vista, pela garantia, mas não é assim segundo a Bíblia. Nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Eu realmente não sei se todos nós que estamos aqui vivemos com essa sintonia com o mundo espiritual, onde a gente depende de Deus e não das circunstâncias. Se a gente dependesse mais de Deus, ficaríamos menos preocupados, menos agitados de um lugar para o outro. Porque até trabalha na nossa saúde, na nossa sanidade. Só destacando que fé é essencial à vida cristã. Somos salvos pela fé, Efésios capítulo 2, pela graça, sois salvos por meio da fé. Somos justificados pela fé, Romanos 5, purificados pela fé, Atos 15, santificados pela fé, Atos 26, vivemos pela fé, andai pela fé, Gálatas 3, versículo 11, Cristo habita nos corações pela fé, Efésios 3, pela fé herdamos o reino de Deus, Hebreus capítulo 6 e 11, versículo 3. Eu tenho um pensamento aqui, não sei quem foi o autor, que disse assim: a fé introduz Deus em cena e, portanto, ignora totalmente as dificuldades. De fato, a fé ri das impossibilidades. Segundo o juízo da fé, Deus é a grande resposta a toda e qualquer questão, grande solução de toda e qualquer dificuldade. Já teve um caso que a pessoa foi desenganada pelo médico, mas Deus não queria que a pessoa partisse, e as pessoas ficam boquiabertas, porque Deus traz uma coisa inédita pela fé. E outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Aí você fala: eu não tenho fé. Isso é um problema seu. Com todo respeito aqui. Mas não tenho fé. A questão não está no Senhor, está no seu coração incrédulo. E Jesus fala para Tomé: não seja incrédulo, seja crente, creia. Isso não diminui o Senhor, a nossa falta de fé. E Jesus, às vezes, exortava homens de pouca fé, homens de pequena fé. Não é isso que ele fala algumas vezes? Eu lembro lá no barco, por exemplo, a tempestade, todo mundo agitado, ele dormia. Eu queria aquele travesseiro de Jesus, em alguns minutos. O povo agitado para cima e para baixo. E Jesus dormindo, gente. Quero ler com você esse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 8, de 11 a 20. Vamos ler? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Trouxe a Bíblia? Está no aplicativo aí? Sai aí do Facebook e põe aí na Bíblia, por favor. Põe seu celular aí depois em modo avião, tá? Para a gente não ter distração aqui. Vamos lá? Deuteronômio 8, 11 a 20. Que texto maravilhoso esse, hein? Deuteronômio. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui. 10 anos atrás eu preguei nesse texto aqui, por aí. Deuteronômio 8, 11. Compartilhe a sua Bíblia, por favor.
Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. É antes deles entrarem na terra prometida. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu, está no versículo 15, pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes, escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Todas as coisas contribuem, não é? Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, olha essa ênfase aí no eu, né? Não digam a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Que texto incrível! Não sei se você percebeu, esse povo aqui era um povo pobre financeiramente, saiu do Egito assim, fraco, pobre, ganharam alguns, esqueci o nome, despojos dos egípcios, mas eram escravos, não eram pessoas de guerra, eram pessoas trabalhadoras, escravo, não tinha dia de descanso, não tinha recursos. Deus os tira e vai dar um condomínio fechado para esse povo. Casas bonitas, com pomares, que eles não plantaram. Casa de primeira. Talvez alguns de nós aqui, vemos, é a maioria do Brasil, né? A gente vem de família muito pobre. Eu não sei você, mas já teve época na minha casa que minha mãe dividia ali as bananas, um bife, fazia um milagre lá de dividir um bife para 5. Não é verdade? E depois você conseguiu uma boa posição, um bom emprego, um bom sustento, estudou, conseguiu galgar uma posição privilegiada na vida. Esse texto aqui é um alerta para nós, que fala assim, cuidado com a falsa prosperidade. Não esqueça do Senhor quando a sua situação econômica melhorar. Quem precisa de Deus quando tudo que nós queremos conseguimos com o dinheiro? Para você pensar nisso. Quem precisa do Cristo se o cifrão é o meu Deus? Cuidado com seu orgulho e cuidado com a sua autossuficiência, que é o próximo passo depois do orgulho. Foi o rei Nabucodonosor que construiu uma das 7 maravilhas da sua época, os jardins suspensos da Babilônia. Ele era imperador, ele era rei de reis, Nabucodonosor. Em certa ocasião ele falou: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a minha glória e para a minha majestade? Aí foi dito para ele aquela noite: sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, e você vai comer capim
como os bois. Nabucodonosor passou 7 anos comendo grama, ele que era imperador, até que ele reconheceu lá no íntimo, veio um momento de lucidez, depois de 7 anos, aí ele foi colocado de novo como rei, depois de ser humilhado para admitir que Deus reina. É como aquele camarada lá que falou que ia construir mais e mais celeiros, e iria dizer para ele: você vai viver, vai desfrutar. Você pode ter muita coisa, mas se te pegar uma doença grave, você vai gastar toda a sua fortuna para você tentar prolongar um pouco mais de vida. Não é verdade? São situações que se repetem na história humana. Eu lembro quando eu preguei, eu falei essa frase aqui, deixei essa frase: nós não podemos permitir que o conforto material, o esquecimento do cuidado de Deus no passado e a nossa capacidade nos afaste do Deus vivo. Sempre essa lembrança. Como o Jó falou, é Deus que dá, é Deus que retira, se lhe achar por bem. E agora vamos falar um pouco da realidade humana. Eu falei da realidade divina, Deus é o nosso sustentador. Vamos falar um pouco do ponto de vista do homem. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Do suor do teu rosto, não do suor do rosto do teu irmão. Está entendido? Não é isso que diz a Bíblia? Nós recebemos de Deus um mandato. Um mandato, Ele nos delegou como gestores. Ele é o proprietário, já falei sobre isso. Ele nos deu a responsabilidade de administrar. Nós somos mordomos. O que é um mordomo? Ele cuida do patrimônio do seu senhor. Nós temos 3 mandatos. Um mandato que é espiritual, nosso relacionamento com Deus. Nós temos um mandato social, que é cuidar da família, das pessoas próximas a nós. E temos um mandato cultural, que é o nosso relacionamento com a sociedade. O cristão, ele tem por obrigação de interagir com o seu meio, não viver alienado, não ficar distante dos grandes temas humanos. Nós somos responsáveis também em discutir política, tecnologia, meio ambiente, ecologia, ética. Hoje mesmo um grupo estudou assuntos polêmicos, agora 5 às 6h30. É nosso papel. Eu contei para vocês, o diretor da Faculdade Teológica de Perdizes, em contato com ele, que nós o convidamos para falar sobre identidade de gênero. Ele vai falar uma data para vir aqui em nossa igreja. Ele falou para mim: eu nunca tive um desafio como eu vou ter amanhã é dia 6, não é? Ele vai comparecer no Supremo Tribunal Federal para falar o que a Bíblia diz a respeito do aborto. Eu fiquei tão feliz de saber que aquele homem vai lá, acadêmico, preparado, né? Doutor em teologia, para falar do ponto de vista bíblico a questão contra o aborto. Cuidar da ecologia. Tem um livro nos Estados Unidos que é best-seller nesse momento, que fala: quando você acorda de manhã e você arrumar sua cama, você está contribuindo para um mundo melhor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque se você arrumar sua cama direitinho, você já prepara a sua atitude de colocar ordem numa pequena tarefa que já te predispõe para fazer outras pequenas tarefas bem feitas. Quer dizer, o cuidado com o mundo começa com arrumar minha cama. Acho que algumas mães de adolescentes aqui vão me aplaudir agora, né? Não, aplaudir o cara lá, né? O cara que criou essa ideia, não é? Se cada um pegasse o seu copo e depois lavasse o prato, a vida seria muito mais fácil. Não é, gente? Então, há uma parte da realidade humana e nós não podemos fugir dela. Você é um cristão? Você é um cristão? Você trabalha para quê ou para quem? Eu trabalho para ganhar meu dinheiro, para preparar o futuro, para pagar minhas contas.
é uma resposta miúda, é uma resposta limitada. Você falar, eu trabalho para pagar minhas contas. É uma resposta muito pequenininha que todo mundo faz isso. Vai atrás do seu ganha-pão. Essa frase aqui, eu estou pegando aqui alguns textos bíblicos e condensando e colocando aqui o que é que nós devemos trabalhar. Primeiro, trabalhe honestamente. Tá certo? Para adorar o Senhor com o fruto do meu suor. Eu não consigo entender. Se alguém consegue, me explica como que um cristão pode passar anos numa igreja e não contribuir na obra de Deus. Isso não combina com o Novo Testamento, com o Antigo. Desfrutar de toda uma formação espiritual, o benefício dele, a família dele sendo instruído, abençoado na obra de Deus, ele não contribui. É muita pobreza espiritual. Porque a gente é chamado para honrar a Deus com os primeiros frutos da nossa renda. Eu não conseguiria ter uma fé que não me levasse a colocar a mão no bolso e dar os dízimos e as ofertas. Porque significa que eu não confio em Deus. Puxa, pastor, você está falando de dinheiro? Há igrejas que esfolam as pessoas. Não é isso que a gente está falando aqui. Jesus deixou bem claro, dê a César o que é de César, nossas obrigações civis, dê a Deus o que é de Deus. E na verdade tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus, até o que damos para César é adoração também. Então, para você pensar nisso, que tipo de fé você tem? Se a sua fé não te leva a contribuir na obra de Deus, essa fé, a fé sem ação, é morta. Não preciso falar mais nada, ou preciso? Você acha ruim que a gente pede para construção, que pede para sustentar missionários? Aí, fala com Deus, porque tem 2.500 versículos falando sobre dinheiro e só 500 sobre oração. Não é verdade? A gente já ensinou sobre isso. Vamos lá? Cuidar da mim, adorar o Senhor, né? Separo a parte, entrego para Deus e ter Deus como parceiro. Como aquele que abençoa meu orçamento. É maravilhoso. Eu sei que vários de vocês poderiam dar testemunho disso. Cuidar da minha família, viver dignamente, investir no aperfeiçoamento pessoal, profissional, planejamento e ajuda a necessitados. Está tudo aí. O que nós trabalhamos? Então eu não trabalho só para mim. Eu trabalho para servir a Deus com os meus recursos que Ele me dá. Como você trabalha? Então, como, né? Porque você trabalha foi a pergunta. E agora, como você trabalha? Primeiro, seja esforçado. Esse versículo vai falar tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme todas as tuas forças. Você foi contratado? Você é funcionário? Você é empregado? Dê o seu melhor. Não faça corpo mole. Seja esforçado. Faça mais do que esperam de vocês. É muito triste, é muito desagradável um crente estar trabalhando ali e aparece um serviço ali diferente e fala, não fui pago para fazer isso. Isso aí é outro departamento. Eu faço o que me pagam aqui. Você queria ter um funcionário assim? A gente deveria trabalhar como se a gente fosse dono do negócio. Se você é um garçom, por exemplo, um garçom deveria atender a freguesia como se ele fosse o dono do restaurante, porque aí ele vai mostrar todo o interesse para que aquela pessoa volte, seja bem atendida. Isso é uma coisa linda de se ver, não é? Seja esforçado. E quando você é esforçado, quando você é um bom pedreiro, um bom mecânico, você ganha a confiança das pessoas, as portas vão se abrir, porque em algum momento, como aquele copeiro do faraó, mesmo que passe um momento, em algum momento, alguém vai lembrar, eu conheço um carpinteiro bom. Eu conheço um professor que dá uma aula particular que não tem outro igual. Eu conheço um médico da minha confiança. Seja esforçado, as portas vão se abrir para você. Seja honesto. Aqui fala que Daniel era íntegro.
Ele tinha um espírito excelente. Vasculharam radar na vida do Daniel. Não encontraram propina, não encontraram dinheiro desonesto, porque ele era digno de confiança. A questão não é que você não rouba, é mais do que isso. Você não subtrai, mas você acrescenta. Você ajuda a girar aquela empresa. Provérbios 27 fala que quem cuida da figueira come do seu fruto. Onde você trabalha é sua figueira, é de lá que vem o pão, o sustento, o seu salário. Cuida daquela figueira, você vai ter o seu sustento. Faça, abençoe aquele lugar. Faça aquela empresa, aquele lugar ser abençoado. Deus vai abençoar por causa de você. Seja profissional. Provérbios 22, versículo 29. Sabe o que diz esse versículo? Você viu uma pessoa perita, habilidosa em seu trabalho, ela será promovida. Não trabalhará para a plebe, trabalhará para os nobres, dando a ideia assim que as portas vão se abrir. Até já falei um pouco sobre isso, mas tem muitos profissionais, eu vou usar a palavra aqui, tem certos empregos que vão desaparecer. Essa semana eu ouvi falar de tantos empregos que vão desaparecer. Caixa de supermercado, por exemplo, e outros. Vai ter uma revolução nesse sentido aí. Mas trabalho sempre vai ter. Então é preciso a gente estar antenado para se tornar um profissional. Trabalho sempre vai ter. Prestação de serviço sempre vai ter. De um jeito ou de outro, sempre vai ter. Seja equilibrado, não esqueça de descansar, não viva em função do trabalho. Eu gosto de um ditado da roça, da agricultura, que fala: o lenhador, quando para afiar o machado, ele não está perdendo tempo. Entendeu? O lenhador, quando para afiar o machado, ele não está perdendo tempo. Por quê? Ele vai ser mais eficiente. Quem teve contato com o machado sabe disso, né? Ele vai cortar com muito mais eficiência. Seja generoso por último. Provérbios 11, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Generosidade. Se tem alguém que precisa ser generoso, é o cristão. Porque nós já nascemos por causa de um ato generoso de Deus, de dar o filho dele para morrer na cruz por nós. Já nascemos assim. Já nascemos com a graça que nos deu a vida eterna, perdoou todos os nossos pecados, nos colocou dentro de uma família que é a igreja, a ideia de Deus. Deus investe em nós, ensina, instrui, nos ajuda a ser cidadãos melhores. Então é para a gente aprender a ser generoso. Eu ouvi um caso, não sei se é verdade ou não, que um mendigo passou na porta da casa de um católico, um espírita e um evangélico. Cada um tinha só um pão. O católico, o espírita e o evangélico. Na casa do espírita, o espírita que é desprendido, pensando só na caridade, falou: eu vou ficar com fome, eu quero evoluir espiritualmente, eu vou dar meu pão para o pobre. Ele ficou com fome e deu o pão para o pobre, o espírito. O católico, na hora ele ficou na dúvida: a salvação vem pela fé ou pelas obras? Pelas obras ou pela fé? Na dúvida, vou cortar o pão no meio, eu fico com a metade, ele fica com a metade. Chegou no evangélico, o evangélico pensou. Aí: eu sou salvo pela fé. Efésios 2. Eu não sou salvo pelas obras. Eu vou comer o pão e vou orar para Deus te abençoar. É trágico, cômico um negócio desse. Meu Deus do céu. Eu estou caminhando para uma conclusão que ser evangélico não me representa, sabe? Tem muita que fala evangélico não nos representa. Não é? A palavra está muito desgastada.
o que tem de evangélico que mais atrapalha do que ajuda o reino, né, que tem nome de que está vivo, mas que está morto. Um camarada que tem toda uma linguagem, mas um coração que Deus não deixa Deus trabalhar. Ele finge, ele é o joio no meio do trigo, que escuta a palavra de Deus, mas não interioriza. Ele vai carregando a vida assim. A palavra não entra no coração, não tem a vida transformada. Tem falhas de caráter e a pessoa não trata com seu caráter, mau caratismo. Nem sei porque eu estou falando disso, que nosso assunto é outro, né? Nosso assunto é outro aqui. A gente está concluindo, meus irmãos, tudo que nós ouvimos até agora. Diante de tudo que nós acabamos de ouvir, é importante que a gente tenha agora um senso de responsabilidade. Se Deus é aquele que me sustenta, eu vou ser mais grato, vou depender dEle. E vou procurar, sabendo que Ele é que me provê, confiar mais nele. E não na minha capacidade, não no meu orgulho, não na minha suficiência. E ser fiel. Espera-se de cada administrador, 1 Coríntios 4:2, que ele seja fiel. Isso Deus espera de você. Fidelidade. Senso de sagrado. Sagrado não é só quando a gente está aqui. Sagrado é quando eu compro alguma coisa. Sagrado é eu estar no meu trabalho, no escritório, atendendo alguém. Sagrado é eu estar na rua, no trânsito. Sagrado é estar dentro da minha casa. Sagrado é eu estar manuseando a internet. Tudo é espiritual. Não é eu estou na igreja e ali é religioso, eu estou fora, não tem nada a ver com a minha... Não, tudo é adoração. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. E um senso de dependência. Senso de dependência. A responsabilidade é grande, nós nos sentimos falhos, infelizmente às vezes decepcionamos, mas a gente depende do Espírito de Deus, é Ele em nós que nos dá nova chance, que trabalha em nosso coração. Talvez numa mensagem dessa para você pareça algo muito pesado, mas Deus, se você se dispor, Deus vai trabalhar no seu coração para você ir crescendo na responsabilidade de governar bem sua vida, para que a sua vida abençoe as pessoas em sua volta, que você está administrando bem, e vai ser igual um José, que onde Deus colocava, ele abençoava, nas posições mais inferiores, as posições mais superiores.